João 14:17. Glória a Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então vamos parar só um pouquinho aí, tá bom? O Espírito está em letra maiúscula porque está falando do Espírito Santo. Amém? Tem o Espírito humano e o Espírito Santo. Nós estamos falando do Espírito Santo. Amém? Então está escrito em letra maiúscula. Que o mundo não pode receber. A irmã explicou sobre isso. O batismo no Espírito Santo é só para os cristãos. É um presente dado para Deus, para nós. O mundo não tem como obter ou desfrutar desse benefício. Por isso, como nós devemos valorizar, irmãos? Deus deixou só para a sua igreja. É precioso demais. Amém? Então, se você ora em línguas, ore em línguas. Tire o máximo de tempo possível. Ainda que seja, eu só tenho 5 minutos, não importa. Seja na ida, no ônibus, na volta do trabalho, em casa, no banheiro. Procure ter esse hábito. É algo que você vai comer, você vai fazer assim. Você vai se lembrar de estar praticando a oração em línguas, de estar meditando sobre o Espírito. Amém? Para que você tenha sempre a comunhão com Ele. Amém? O mundo não pode receber. Por quê? Não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Fala, eu conheço. Amém. Você conhece. Talvez você fale, eu nunca ouvi, eu não entendo. Não importa, Ele está dentro de você. Você conhece pelo seu Espírito. Amém? O Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Glória a Deus. Então, aí você já está vendo que o Espírito Santo habita em você, está com você. Você é templo e morada do Espírito. E o mundo não pode receber esse presente de Deus, mas você já tem. Amém? Aleluia. Salmo 119, versículo 30. Abre comigo esse texto. Ele tem falado muito comigo por esses últimos dias. Eu queria compartilhar com você esse versículo. Na verdade é um versículo, né? Salmo 119, versículo 130. Queria que você meditasse sobre esse texto, sobre esse versículo, porque ele vai falar sobre tudo na sua vida e na minha. É tão pequeno. Mas ele diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quanto mais nós buscamos conhecer a palavra, ou a minha versão diz assim, Salmo 119, 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Quanto mais você meditar a respeito das Escrituras, quanto nós mais meditarmos a respeito do Espírito, quanto mais nós meditarmos a respeito dos dons, quanto mais nós nos esmerarmos em conhecer o Senhor, nós vamos ter o que a Bíblia diz? Entendimento. Esclarece. Qual é a dúvida que você tem? Qual é o questionamento que você tem? Qual é a resposta que você precisa? Qual a solução que você acha que deveria ter aquela situação? É só meditar nas Escrituras. Quanto mais nós esmeramos nelas, seja de qual área, saúde, finanças, família, não importa. A palavra diz que quanto mais você medita, Ele te dá entendimento, ou Ele esclarece. E quanto mais nós meditamos a respeito do Espírito, mais nós vamos ter comunhão com Ele. Mais nós vamos usufruir dos benefícios. Mais nós vamos entender quando Ele falar. Vai ser rápido para entender. A gente não vai gastar horas ou dias entendendo aquilo. Nossa, agora entendi aquele sonho, aquela visão, aquela revelação, ou aquilo que o Espírito Santo me falou, ou aquela profecia que me trouxeram. Na hora, você vai discernir. Por quê? Porque você está meditando nele, você está conversando com ele, você está se esmerando em buscar mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, esse texto, eu tenho meditado um pouco nele, sobre algumas coisas, e eu queria compartilhar com você nessa noite. Para que você não pare, o ensino talvez pare hoje, daqui a um tempo nós retornemos. Mas sabe, o conhecimento na minha vida e na sua vida sobre o Espírito e os dons deve ser todos os dias. Deve ser sempre, até a volta de Jesus. Talvez você vai estudar todos os textos, ler tudo sobre o Espírito, todos os livros. E você vai dizer, já li de tudo. Mas sabe, o Espírito Santo pode te ensinar todos os dias coisas novas, que não está escrita nos livros. Mas sabe, o Espírito Santo vai te mostrar revelações, grandiosidades. João teve visões, revelações, coisas que ainda nem aconteceu.
você também pode. Ele também pode nos dar. Porque antes de fazer qualquer coisa na terra, Deus desejou comunicar ao seu povo. Ele não precisa. Ele pode fazer como ele desejar, mas ele sempre gosta de conversar comigo e com você. Então, algo que está lá no seu futuro e no meu, Deus pode te revelar antes. Mas o que precisa? Nós meditarmos nas Escrituras. Amém? Então, guarde esse texto, medite sobre isso. Quanto mais consciência do Espírito, mais vamos desfrutar dos benefícios dele. Amém? Ou da sua pessoa. E achei interessante que na quinta-feira passada, a Ana ela deu um exemplo muito legal. Até anotei, falei, deixa eu anotar isso aqui, que mês que vem sou eu que vou ministrar, semana que vem. Ela disse assim, como fosse a internet, né? A gente coloca lá e às vezes a conexão não está muito boa e fica girando lá. E tinha acontecido isso na minha casa naquele dia. Aí fica girando a televisão lá para conectar, até que conecta. Se você não desistir, né? Então, sabe, às vezes a gente está lendo as coisas do Espírito, a gente não está muito compreendendo, e a gente está buscando alguns dons estão se manifestando na nossa vida. Já aconteceu comigo, de passar por algumas experiências, e eu não estava entendendo nada. Eu estava até com medo de algumas coisas, porque nem sabia se era de Deus, se não era de Deus. Mas, sabe, se a gente vai meditando, vai estudando, vai como se estivesse rodando, até que a gente... entendi. Agora eu entendi esse sonho. Agora eu desfrutei disso. Por quê? Porque chega uma hora que a luz chega. Dá entendimento ao simples. Então, a importância de estarmos desfrutando desses benefícios todos os dias, irmãos. E para isso vai precisar que eu e você se esmere nisso. Amém? Busque mais o Espírito. E achei interessante anotei aqui para não me esquecer, dessa ilustração que ela deu. Que é bem assim mesmo. Quanto mais você buscar do Espírito, mais você vai receber. Não, às vezes não vai ser imediatamente, irmãos. Você vai ter que ficar ali, esperando a conexão. Você vai sentar e vai orar em línguas, e vai orar em línguas, e vai orar em línguas, e parece que nada está acontecendo, você está ficando cansado, a boca já está seca, já está quase desistindo, aí acontece... Nossa! Não sei se você lembra do testemunho que o irmão ministrou aqui, naquele culto dos jovens do avivamento. E ele disse que ele sentava lá e ficava orando por vários dias, e nada acontecia, até que um dia aconteceu alguma coisa com ele. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro dia. Mas, sabe, o desejo do seu coração, Deus se manifesta onde ele é desejado. Por você desejar, Senhor, eu quero mais. Ele se manifesta. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 14, versículo 1. 1 Coríntios 14, versículo 1, vamos lá? Diz assim, segue o amor. Então, a prioridade do autor disse, o amor é a prioridade. Nós devemos andar em amor, buscar o amor, seguir o amor, porque Deus é amor. Amém? Mas deixa eu te falar, o texto não parou aí. O texto ele tem o começo e ele vai até o final. Então, às vezes, a gente pega uma parte A do versículo e deixa a parte B. Mas, na verdade, o versículo é completo. Então, tanto a parte A quanto a parte B, a C, a que a gente divide, todas elas são preciosas. Então, seguir o amor é importantíssimo, mas ele diz, procure. Procurai com zelo os dons espirituais. Então, andar em amor é muito importante. Mas ele fala para a gente fluir, ou buscar, ou procurar os dons. Então, diz assim, mais principalmente que profetizeis. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa noite? Andar em amor é precioso. E os dons é para fluir em amor também. Amém? Por quê? Porque Deus ama. E é por isso que ele deu os dons à igreja. Hoje você já viu que eu vou falar mais dos dons, amém? Então, o dom é para abençoar a igreja. É por amor que o Senhor nos deu. Não é para que a pessoa fique envergonhada e não volte mais para a igreja. Não, ao contrário, é para livrar ela, para tirar ela, por amar ela. O Senhor vai exortar, consolar, abraçar, edificar, fortalecer, através dos dons. Deixa eu te falar, sabe onde estão os dons? Com você. Comigo. Já está dentro de nós. Você nasceu de novo, já tem dom aí dentro de você. Mesmo que você ainda não saiba usar. Ou que você ainda não fluiu, ou você ainda não descobriu. Mas ele já está aí. Amém? O que precisa?
você desejar fluir neles. Você deixar Deus fazer do jeito dele, não do seu. Porque às vezes a gente pensa que vai ser do nosso. Quando eu estiver lá na igreja, sentado, Deus vai me usar. E Deus está querendo usar você lá no ponto de ônibus. Não, aqui não, Senhor. Aqui não. Deus não vai usar eu aqui. Eu achei engraçado uma vez conversando com uma amiga, e ela falou assim, menina, eu fui para a praia, estou lá bem na praia. Não é que aparece uma pessoa que pede para mim orar por ela e eu na praia. Mas Deus quis usar ela lá, e agora? Então, esteja preparado para ser usado pelo Senhor, onde Deus te chamar para ser usado. Amém. A decisão é dele. Amém. Nós somos só o vaso de dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, se deixe ser usado pelo Senhor. Deixe ser usado por Ele. Fique livre para que Ele possa usar a sua vida para abençoar outras pessoas. O dom que está em você não é para você. A árvore não dá o fruto para ela mesma comer. O fruto que está em você, ou os dons que estão em você, vai abençoar o outro. E sabe, os dons que estão no outro vão abençoar a nossa vida. Deus já fez isso de propósito, para que ninguém dissesse, não preciso de ninguém. Eu já sei tudo, eu já fluo nos dons. Por isso o amor, por isso a comunhão, por isso o relacionamento, por isso a importância de congregar. Porque os dons que estão em um vão acrescentar sobre a vida do outro e assim vice-versa. Isso se chama unidade. Isso se chama corpo de Cristo, fluindo em amor. Amém? E uma igreja que anda no amor e nos dons, irmãos. Está completa, né? Glória a Deus. Deus é bom. Esse texto nós lemos em 1 Coríntios. A igreja de Coríntios era muito enriquecida nos dons, né? Glória a Deus. E eles conheciam Jesus, não só através dos ensinos de Paulo, porque Paulo, né, foi lá, evangelizou, pregou. Então, eles conheciam através dos ensinos. Paulo ensinava aquela igreja. Mas eles também conheciam por causa do poder manifesto. Eles não só ouviram falar de Jesus, creram e viviam as suas vidas. Eles ouviram falar, eles creram, mas eles vivenciavam dentro da igreja as manifestações do Espírito. Desfrutava todos os dias. Todos os dias. Quando eles se reuniam, as coisas aconteciam. É só para a igreja de Coríntios? Não. É só para a igreja daquele tempo? Não. É para até a volta de Cristo. Amém? Então, deve haver no nosso meio essas manifestações. E para isso, nós precisamos desejar, querer e deixar fluir. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 1,6. Você pode abrir aí também? Diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, a manifestação dos dons faz com que confirme Cristo nas nossas vidas também. Quando nós nos movemos nos dons, os dons fluem na nossa vida, as pessoas, elas vão usufruir disso. E elas vão ver que Cristo está em mim e você. Que Cristo é real, que Cristo está vivo. Nossa, não, só Deus podia fazer isso. Esse milagre, só Jesus. Você está testemunhando de Cristo, quando os dons fluem também. Não só nas suas palavras, que também é preciosa, não pare de pregar. Mas quando fluem os dons, também você está testemunhando de Jesus. É confirmado Cristo em nós. É confirmado não só na igreja, mas na minha vida particular, na sua vida particular. E no corpo de Cristo. As pessoas lá fora, elas precisam ver os milagres. Os milagres não é para a igreja, irmãos. Se você vem aqui, eu quero ver um milagre, você já precisa só crer no milagre. Porque você já sabe que ele realiza. O milagre é para quem não crê, para quem vê assim, nossa, estou de boca aberta com isso. Você já deve dizer, obrigado, pai, eu sei que o Senhor faz. Então, os milagres é para trazer aqueles que estão longe do Senhor. Você já só agradece porque você já crê que Ele é poderoso para fazer. Amém? Então, os dons vão atrair também as pessoas, porque elas vão ver Jesus vivo. Jesus vivo, porque Ele está vivo. E é Ele e o Espírito Santo que realiza isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu já falei que o Espírito está dentro de nós. O fruto do Espírito, que nós lemos lá em Gálatas 5, 22, você pode abrir lá?
Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito. É o resultado, olha lá, os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 frutos. Ou um fruto, na verdade, e novas partes desse fruto, né? Porque o fruto, na verdade, é o amor. Amém? Então, o fruto do Espírito é amor, e dentro do amor você vai usufruir de tudo isso aí que a Bíblia está nos ensinando. Amém? Então, o fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque sem o Espírito nós não vamos conseguir andar em amor. Por quê? Porque a gente só anda em amor porque Deus é amor e derramou no nosso coração. E o Espírito Santo vai nos ajudar a praticar ou a desenvolver esses frutos. Amém? Glória a Deus. Então, você vai ler aí depois na sua casa, Gálatas 5:22, meditar bastante sobre isso, porque é muito bom, tá bom? A presença do Espírito Santo nos dá condições espirituais para lidar com pessoas, através dos frutos. Os frutos você vai usar para lidar com pessoas, não é isso? Alegria, paz, amor, né? Então, o Espírito Santo ele vai te ajudar a lidar com as pessoas através dos frutos. Como é importante conhecer o Espírito, não é? Como é importante desfrutar desse benefício que o Espírito Santo nos dá de ter a presença dele, os ensinos. Aleluia. Então, a habitação do Espírito é para frutificar. Quando o Espírito vem habitar dentro de você, para que você dê frutos. Certo? Frutificar na sua vida, frutificar em consolo, ele te guia, ele te orienta. Amém? Mas o batismo no Espírito Santo é para o serviço. É para te auxiliar no serviço. Para que você flua nos dons, para servir o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Por isso a importância do batismo. Para que eu e você possa ser guiado por ele para o serviço. Para que fique mais fácil servir a sua igreja, os seus irmãos. Amém, irmãos? Aleluia. A plenitude do Espírito é para o serviço e é para todos os crentes. Porque às vezes as pessoas pensam que os dons é só para alguns. Não, é só para o meu irmão fulano, para o meu irmão Beltrano, ou para o pastor, ou para um líder. A Bíblia não faz acepção de pessoas. Os dons é para a igreja. Você é igreja? Você nasceu de novo? Então, os dons é para você também. É para mim também. Não é só para os pastores. Não é só para os mestres. Não é só para aquele que tem chamado profético. Não, é para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Então, é para todos os crentes. Depois eu vou dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que ele não era dos dons, ele não era dos 5 dons ministeriais e ele foi usado por Deus. Amém? Glória a Deus. Os dons espirituais sempre exaltarão a Jesus. Os dons não vão exaltar homens. Sempre vai exaltar Cristo. Sempre vai exaltar a Jesus. Os dons sempre vão exaltar a Cristo. Por quê? Porque é Ele quem realiza. Você e eu só somos os vasos, irmãos. Quem faz é Cristo, é o Espírito. Amém? Então, sempre vai exaltar Jesus. Não, nada foi eu que fiz. Não, você foi o instrumento que Deus usou, mas foi Cristo que realizou através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, fica fácil também saber quando não é de Deus, né? Porque se não for de Deus, vai exaltar a pessoa. Não é. Vai exaltar Jesus. Amém? Os dons são dados visando um fim proveitoso. Abre lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Ou visando um fim proveitoso, dependendo da versão lá. Visando um fim proveitoso. Então, quando há uma manifestação de um dom, tem um benefício. Não é só para aparecer e... O que aconteceu? Nada. As pessoas fluíram, correram, e depois viveram a vida normal. Falaram mal do outro, brigou com o vizinho, reclamou, e não. Quando há uma manifestação do dom, tem um fim proveitoso. Tem uma cura, tem uma transformação, tem uma mudança de direção,
algo da parte do Senhor de fato acontece. Amém? Glória a Deus. E é para sermos bênção na vida de pessoas, essa manifestação. Amém? Vai trazer edificação para o corpo. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre os dons ministeriais e os dons espirituais. A Bíblia fala sobre esses dois tipos de dons também, né? Não dois, na verdade são mais, mas vai falar sobre esses dois. Então, Efésios 4:11, abre lá comigo. Eu não vou conseguir entrar nos dons um por um, por causa que seria mais de uma aula, tá bom, irmãos? Então, para você falar de dom por dom. Então, vou falar mais por cima. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, tá bom? Outros profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, tá? Algumas versões falam mestres. Então, você vai ver aí os dons ministeriais. São os 5 dons do ministério, ou pessoas que estão chamadas nesses, né? São chamados para esses dons. Apóstolo, igual o apóstolo Bud, ou outros apóstolos que já passaram também. Profeta, evangelista, pastores e mestres. São os que geralmente estão aí na igreja em evidência, que você sempre está vendo, né? Os dons ministeriais. A gente usa as mãos assim, que fica mais fácil para ficar mais fácil, né? Apóstolo, evangelista, profeta, evangelista, pastor, né? Sempre é casado com a igreja, a gente usa aliança. E o mestre, que é o menorzinho aí, mas não por tamanho, por causa que é nosso dedo, amém? O tamanho de todos é igual para Deus, tá bom? Fica mais fácil de gravar, a gente usa muito isso no departamento infantil. Então, esses ministérios é para o aperfeiçoamento. Se você ler aí, você vai ver. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos ou da igreja. Amém? Por isso que Deus colocou esses homens, ou esses ministérios, na verdade. Porque, né? Vou colocar assim, esses ministérios. Por quê? Aperfeiçoamento da igreja, dos santos, para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então, eles estão aí para isso, para trazer edificação, fortalecimento, direcionamentos. Amém? Você está aí ou você já foi? Ah, glória a Deus. Espero que você esteja crescendo aí. Amém? Chamados quíntuplos, né? Chamados do quíntuplos. Então, 1 Coríntios 12, versículo 1, do 1 ao 7, nós vamos ler agora. Então, esses são os dons ministeriais. A gente vai falar agora dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ele quer que nós conheçamos, não é isso? Sabeis que outrora, quando eram gentios, ou não conhecia Cristo, deixáveis conduzir por ídolos mudos, segundo eram guiados. Pode passar. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Pode continuar. Ora, os dons são diversos, fala, diversos. Isso, mas o Espírito é o mesmo, fala. Então, você já viu que são vários dons, amém? Mas todos operados pelo mesmo Espírito. Continua, por favor. E também a diversidade no serviço. Você lembra dos dons ministeriais aí? Diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Continua. E haver diversidade nas realizações, modos de fazer. Mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Olha só esse texto. A gente já leu. A manifestação do Espírito. Então, os dons são decisões do Espírito. Não é você que decide, agora eu vou falar vou trazer uma profecia para alguém. Não, o Espírito Santo deseja edificar e traz aquela revelação. Amém? Então, é algo do Espírito, não da vontade humana. Pode continuar? Porque a um é dado, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria. Sabedoria fala muito. Vou continuar, depois eu falo. Palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Já está falando dos dons. Sabedoria, conhecimento. Próximo. A outro, o mesmo Espírito, a fé. A outra, ao mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de milagres, profecia. E a outra, discernimento de espírito, variedade de línguas. E a outra, a capacidade de interpretá-la. Você lembra? São 9 os dons aí do Espírito que vai falar. O pastor, ele falou sobre esses dons no primeiro dia que ele ministrou. Ele passou bem também
por cima assim. E ele falou sobre essas operações do Espírito, né? Dos milagres, discernimento, variedade de línguas, que não é a nossa língua que a gente ora. Ele falou sobre a profecia. Amém? Então, não vai dar tempo para mim entrar para explicar melhor sobre isso. Mas eu quero que você, quero despertar você para estudar sobre. Amém? A gente tem muito livro, irmãos, que fala sobre isso. Amém? Algumas coisas que eu estou falando aqui, também peguei alguns livros. Tem bastante livro aí na livraria que vai te explicar bem detalhadamente cada um deles. Amém? 1 Coríntios 7, onde já lemos, né? Até o 11? A gente leu até o 10, passa o 11. Próximo. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, e cada um individualmente. Amém? Não falou ali que era só para os pastores. Porém, você vai ver os dons ministeriais fluindo bastante nesses dons. Os dons ministeriais fluindo nos dons espirituais. Você vai ver aí os pastores, às vezes, trazendo profecia. Você vai ver eles orando em línguas. Você vai ver, muitas vezes, eles se manifestando porque eles são equipados para isso, para conduzir também a igreja. Mas isso também é para mim e para você, esses dons. Você e eu também podemos ser usados em profecias. Você e eu também podemos ser usados em interpretação de línguas. Amém? Glória a Deus. Então, são 9 essas manifestações. E, geralmente, eles são divididos assim para ficar mais fácil para o estudo, tá bom? 3 de revelação, que revelam algo. Já está falando, tá bom? Vai revelar. A palavra de sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito são dons de revelação. Estão revelando alguma coisa. Sabedoria geralmente fala sobre o futuro, conhecimento presente, e o discernimento de espírito vai discernir ambiente, discernir situações, vai discernir, às vezes, se uma pessoa ela realmente ela foi batizada com o Espírito, ou está orando em línguas, ou não é. Amém? Se a pessoa está fingindo alguma coisa, ela vai discernir no Espírito dela. Amém? Às vezes alguém, não sei se já aconteceu com você, alguém vem contar uma história, e vem falando, e assim, com tanta verdade, mas dentro de você fala, alguma coisa não está batendo aí. Você está discernindo que aquilo não é aquilo. Entendeu? Amém? Mais ou menos isso. Não só isso, mas tem outras coisas. Então, tem vários textos que falam sobre essas coisas, amém? Então, os dons de revelação revelam algo. 3 são de poder, dentro desses dons que nós estamos falando. O dom da fé, que não é a fé natural que nós recebemos, né? Nós temos uma fé, e ela pode ser aumentada, mas é o dom da fé. É uma operação do Espírito para fazer algo, ou realizar. Então, dom de poder. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. O pastor falou sobre esses dons também. E eu falei sobre uma pessoa que ela foi usada num dom e ela não era um pastor ou um profeta. Você vai ler lá no livro de Atos sobre Ananias. Quando ele foi lá até Paulo, né, ele foi chamado, a Bíblia fala que Deus falou com Ananias e mandou Ananias lá. A Bíblia não fala que Ananias era um líder da igreja, não fala que ele era o evangelista, não fala nenhum chamado ministerial. Só fala que ele obedeceu o que Deus mandou. Então, esses também devem ser eu e você, obedecer o que o Senhor manda, ainda que você não seja ou pastor ou profeta, amém? A única coisa que eu gostaria de deixar também para você, os dons, eles têm ordem. Paulo disse, olha, vocês devem todos falar em língua, mas sabe, quando um se levantar, o outro se cala. Quando um se falar, o outro se senta. Então, a gente tem que saber usar os dons. Por isso a importância de discernir. Às vezes Deus vai te dar uma coisa, mas não é para na hora do culto você levantar e sair falando se o pastor está pregando. Você espera o final do culto, você vai até a pessoa e entrega. Por quê? Porque senão vai virar bagunça. Todo mundo quer falar e Deus não é assim. Deus é um Deus organizado. Se Deus vai estar falando aqui, Ele vai levantar outra pessoa para falar. Não, Ele vai deixar para que transmita na hora certa. Tudo tem sua hora, seu tempo, seu momento. Então, às vezes, o que acontece nas igrejas é essa falta de conhecimento e de discernimento das coisas. Todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí um está pregando, outro está pregando, outro está falando, está orando, está impondo as mãos. E as pessoas não estão entendendo o que acontece. Amém? Então, a Bíblia, Paulo nos ensina sobre isso, sobre a ordem do culto. Amém? Glória a Deus. Então, pode fluir nos dons? Claro. Mas discirna se é o tempo certo, se é a hora certa. Principalmente em questão de profecia.
Converse com o seu pastor. Pastor, eu tive essa direção ou essa revelação. Queria passar isso para fulano. Às vezes a pessoa não está preparada para... É verdade o que você tem. Mas você tem que saber como falar sobre aquilo para aquela pessoa. Aí você chega lá e... Deus me falou isso, a pessoa... Então, tenha discernimento, sabedoria. Peça ao Senhor. Senhor, para falar ou só para mim orar sobre isso? É para me exortar? É para mim passar para o meu pastor, para a minha irmã? Amém? É só questão de organização que Paulo nos ensina. Amém? Glória a Deus. Para que todos possam sair edificados da igreja. O intuito é que todos saiam edificados. E não com dúvidas ou até mesmo, né, às vezes escandalizado com alguma coisa. Esse não é o propósito do reino. Amém? Os dons vocais e inspiracionais, eu vou encerrar aí, porque não vai dar para passar o restante todo. Os dons vocais, que são 3 dons vocais, são 9, então foram só divididos em partes para que a gente possa estudar, tá bom? Então, falei 3, agora falei 3, vou falar mais 3. Dons vocais ou inspiracionais, está falando de voz, dizem algo. Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas são dons vocais. Falam alguma coisa, né? Está usando a voz, tá bom? E lá em 1 Coríntios 12, que a gente leu 7, fala, os dons são do Espírito sendo manifestados conforme a vontade do Espírito. Então, a línguas, a variedade de línguas e a interpretação, como os outros dons, segundo o Espírito deseja. Amém? Você compreendeu até aqui? Eu tive que ser bem rápido por causa do horário. Não dá para se aprofundar em tudo, porque cada um deles eu poderia se aprofundar, falar com mais detalhes de algumas coisas. Mas aí você vai fazer a sua lição de casa e estudar. Amém? Nós temos livros, como eu disse. Você pode ler lá cada livro, você vai ver na Bíblia essas pessoas operando nessas coisas. Como eu falei de Ananias, você vai ver Ananias sendo inspirado por Deus, trazendo uma palavra de sabedoria para Paulo. Trazendo uma palavra de conhecimento para ele. Porque ele sabia onde ele tinha que ir, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia que tinha alguém lá, cego, precisando. Tudo isso ele só pôde saber pelo Espírito, irmãos. Ele não sabia antes nada disso. Isso tinha acabado de acontecer com Paulo. E Deus fala, vai em tal lugar, na rua direita, assim, assim, vai ter um homem assim, assim. É o Espírito revelando para ele. Amém? Então, isso é para mim e para você hoje também. Amém? Você pode ficar de pé?